Meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Luciano aqui. Para mim é um privilégio grande estar aqui junto com os irmãos. Eu congrego aqui na Assembleia de Deus em Itaucaia Vale, em Itaipuaçu. Meu pastor é o pastor Ananias, a esposa do meu pastor é a missionária Jurema. E nós estamos aqui para mais uma pré-aula da EBD Betel Dominical. E hoje, irmãos, nós chegamos aqui na lição de número 5. Lembrando que nesse trimestre a Betel separou para estarmos tratando aí sobre os profetas menores. E hoje vamos, então, falar dentro do livro do profeta Obadias. O tema é: o juízo divino virá. Texto áureo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Verdade aplicada: andemos em espírito para não sermos dominados pela soberba, revanchismo e ódio, para que esses sentimentos, irmãos, ruins, da soberba, revanchismo e ódio, que são obras da carne, eles não nos dominar e, ao contrário, nós amarmos, né, os nossos irmãos, termos sentimento bons de perdão, sentimento de andar em harmonia com os nossos irmãos e também mantermos a paz com aqueles que nos odeiam, que são os nossos inimigos. Não que façamos inimigo, mas mesmo não fazendo, não tem como fugir disso. E nós vemos isso, né, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, aqui na terra, ele só fez o bem. Ele não fazia inimigos, porém, tinha muitos inimigos. Isso também vai acontecer conosco. Se isso aconteceu com a videira verdadeira, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imagina nós, os ramos dessa videira. Porém, nós devemos, para não deixar que esses sentimentos horríveis, que são obras da carne, como a soberba, o revanchismo, o ódio, nos domine, nós precisamos andar em espírito. Isso requer de nós cautela, vigilância e oração, né? Pedindo a Deus para Deus nos dar uma das características do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Nós precisamos buscar em Deus esse controle, esse equilíbrio. Então, quando a verdade aplicada diz aqui: andemos em espírito para não sermos dominados pela soberba, arrogância, né? Achar que somos mais do que realmente somos e não somos, né? Revanchismo: nós cristãos, como igreja, não podemos pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. Não podemos retalhar, pelo contrário, a nossa postura deve ser de orar por aquele que nos persegue, nos afronta, e essa oração, irmãos, ela deve ser na direção de pedir a Deus para que salve essas pessoas, né, que porventura esteja nos perseguindo, e devemos também ter muito cuidado com a nossa vida para que essa perseguição não tenha uma causa justa. Então, nós devemos ter cuidado para, no nosso proceder, no nosso dia a dia. Claro que somos falhos, somos pecadores, mas nós precisamos viver o cristianismo. Para viver o cristianismo, nós precisamos estar arraigado e fundamentado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vida de oração diária, uma vida de entrega e sempre desejosos de agradar o nosso Deus diariamente. Então,
precisamos andar em espírito, isso fala de manter comunhão com o nosso Deus, para não sermos dominados por esses sentimentos tão ruins, que é a soberba, o revanchismo e o ódio. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a cólera, com a ira, com o ódio. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de perdão. Ele perdoou uma dívida que nós, cristãos, a igreja, tínhamos com ele, uma dívida impagável. Ele proveu o meio para que o perdão dele mesmo nos alcançasse. Nós fomos muito perdoados por Deus, irmãos. Foi um perdão de proporções colossal, né? Não há como mensurar, como analisar, fazer um cálculo. Ele nos perdoou. Então nós precisamos também, ao contrário desse sentimento, que é uma obra da carne, de ódio, né? A despeito do que possam fazer contra a nossa vida, nós precisamos perdoar, irmãos. E como é bom perdoar, né? Que é um alívio para nós e isso nos dá condição de continuarmos caminhando, continuarmos avançando. A verdade aplicada prossegue, mas, né, porém, revestivos de amor. É o que nós temos falado, né? Nós precisamos estar revestido de amor. Isso fala de estar impregnado, né? Saturado de amor. Bondade também, confiando no Senhor. Quando nós notarmos em nossas vidas a ausência desses sentimentos, irmãos, que são qualidades do fruto do Espírito, quando notarmos que esses sentimentos não são uma realidade na nossa vida, nós precisamos confiar em Deus, apresentar Ele com verdade, né? Nós temos esses exemplos, por exemplo, no livro de Salmos, quando o salmista expressava os seus sentimentos abertamente para Deus, né? A condição que eles estavam, eles falavam com muita sinceridade com Deus. Nós precisamos também apresentar a Deus, orando ao Senhor e confiando que nele nós vamos manter esses sentimentos tão preciosos, irmãos, de valor incalculável, que é o amor e a bondade, sentimentos que nós fomos alcançados. Muito bom nós estarmos sempre lembrando que o nosso Deus, ele nos amou com um amor eterno. É muito bom nós lembrarmos, ponderando aqui a verdade aplicada, que o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus de bondade, e nós fomos alcançados por essa bondade. E assim como fomos perdoados, assim como fomos amados e alcançados por essa bondade, devemos amar, devemos perdoar e devemos também ser bom. Meus irmãos, aqui no objetivo da lição, mostrar o cenário da mensagem de Obadia, é o primeiro objetivo. O segundo, destacar o pecado do povo de Édom e também apresentar lições de Obadias para os dias de hoje. Texto de referência, Obadias, vai do versículo 1 ao versículo 4 e também o versículo 21. Assim nos diz o texto sagrado. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Édom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou.
como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor, e levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos aqui, irmãos, à introdução. O livro de Obadias tem a peculiaridade de proferir suas palavras contra os edomitas, por causa do mal que causaram a Judá. Nós lembramos bem do problema que teve entre os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Eram irmãos gêmeos, né? E já ali no seu nascedouro, Jacó estava agarrado ali, né, com as mãos no calcanhar do seu irmão Esaú. Daí vem até o significado do seu nome, né? Que é suplantador, que aí fala de calcanhar, né? Ele estava ali agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Então eles nascem e depois de já grande, no momento dentro daquela cultura, o primogênito ele tinha alguns privilégios, né? O Jacó, orientado pela sua mãe, ele engana o seu pai. Já vinha de uma certa forma comprado o direito de primogenitura, né? Enganado o seu irmão de alguma forma por um prato um guisado de lentilha. E agora ele, orientado pela sua mãe, ele engana o seu pai e também engana o seu irmão. Isso custou muito a Jacó. Ele teve que fugir, né, lá para a região onde estava o seu tio Labão. Ele lá foi provado, colheu aquilo que ele plantou e lá passou por um amadurecimento até que no seu retorno ele então encontrou com Esaú, que até então estava muito furioso com Jacó. Porém, irmãos, eles se reconciliaram. Houve sentimentos preciosos dos dois nesse encontro. Ao contrário de ódio, de cólera, de guerra, de luta entre os dois, ali naquele momento, quando os dois, depois de muitos anos, eles se encontram, há sentimentos bons, né? Sentimentos de amor, sentimento de afinidade de um irmão para com o outro, e eles se perdoam, e a coisa termina por ali, cada um vai para o seu lugar, né? Esaú segue o seu caminho e Jacó também segue o seu caminho. A coisa havia ali, aquele desentendimento havia cessado entre os dois. Isso tem ensinamento para nós hoje, no século XXI, como igreja. Nós, como seres humanos, em algum momento, por mais que busquemos a paz com todos, com os nossos irmãos, né? Dentro da igreja, de outras denominações, e também com aqueles que não são evangélicos, não são cristãos, por mais que busquemos a paz, viver de uma forma tranquila, às vezes temos algumas dificuldades, alguns problemas, existem algumas desavenças, alguns embates. Mas, irmãos, acontecendo dessa forma, sempre precisamos ter um sentimento bom de perdoar os nossos irmãos,
pedir perdão também, porque nós podemos ofender, né, os nossos irmãos, os nossos amigos não evangélicos. Então nós precisamos ter essa postura, irmãos. Nós como igreja e tendo o nosso manual, a Bíblia Sagrada, a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática, o nosso esquadro, a nossa norma, né? Um aferidor que é a palavra de Deus, e vivendo, praticando a palavra do nosso Senhor, nós precisamos, irmãos, ter esse sentimento sempre na nossa vida. Nós precisamos ter sentimentos de amar o nosso semelhante. Então, nós temos aqui, nesse episódio, nesse acontecimento do reencontro de Esaú e Jacó, ensinamento para nossas vidas em toda a nossa peregrinação, enquanto estivermos aqui nessa terra. Porém, irmãos, os descendentes de Jacó, que foram Israel, foi duramente perseguido pelos descendentes de Esaú, que foi Édom, os edomitas. Ali houve uma guerra acirrada que perdurou durante séculos e séculos para frente. Houve uma rixa, nós observamos isso logo quando Israel está saindo do Egito, que Moisés ali pede passagem pelo território de Édom, que eram os descendentes de Esaú, e eles não permitem. E Moisés ali garantiu a eles que não ia tomar nada ali, se alimentar, e se assim fizesse, estava pronto para ressarcir, para pagar. Mas mesmo assim, nós vemos ali já nos descendentes de Esaú essa postura de cólera, de ira, né? De retaliação. Eles não aceitavam o que havia acontecido no passado. Mas olha que no passado houve um perdão, houve uma reconciliação entre os irmãos. Mas eles, irmãos, não tiveram nos seus progenitores, no caso aí, né, os edomitas, não tiveram em Esaú um referencial, um padrão. Então, procederam de uma forma equivocada. Isso é claro que foi durante a história, teve vários acontecimentos, vários, né, episódios desse revanchismo, mas a gota d'água, podemos dizer assim, foi quando os babilônios invadiram ali, sitiaram Sião, né, Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul nessa ocasião, e nessa invasão os edomitas, que eram irmãos de Israel, como já temos falado, eles então ajudaram no saque, prenderam ali os seus irmãos, entregaram aos babilônios e se agradaram, né, dessa maldade que eles fizeram. Então, o livro de Obadias, irmãos, o profeta Obadias, ele tem essa particularidade. Que particularidade, irmão Luciano? Como está aqui na introdução, onde nós estamos ponderando. Ele é um livro, né, um profeta que profere palavras contra os descendentes de Esaú, esse povo, os edomitas. Por quê? Por causa do mal que causaram a Judá. Então, o que nós temos aqui no livro de Obadias, esse livro que tem 21 versículos, é um livro pequeno, o Deus Todo-Poderoso condenando a atitude dos descendentes de Esaú. Como eles procederam em relação a Israel, né, que era os seus irmãos, né, os seus irmãos.
A mensagem de Obadia retrata a ira de Deus contra os edomitas. Número 1, o cenário da mensagem do profeta Obadias. Qual era o cenário, então? Os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó. Nós devemos ter cuidado, irmãos, porque às vezes existe algum desentendimento, né? E aquelas pessoas envolvidas diretamente no desentendimento, eles em algum momento, eles se perdoam, voltam a se relacionar bem, né? E esquece tudo de ruim que aconteceu e passam a viver bem. E outras pessoas que não tiveram nada a ver ali diretamente com aqueles assuntos, guardar rixa, né? De coisas que já foram perdoados, de coisa que já cessou, já passou. E uma coisa que nós devemos ter muito cuidado, e o livro nos ensina isso também, é trazer dentro do nosso coração sentimentos ruins. Porque quando nós temos rancor pelo nosso semelhante, temos ódio pelo nosso semelhante, sentimentos ruins, isso só nos faz mal, irmãos. Não pensa nós que o nosso semelhante está se sentindo mal. Não, não. O nosso semelhante está se qualificando, trabalhando, está vivendo, está desfrutando, né? Está seguindo em frente, está desenvolvendo, evoluindo, né? Como pessoa, né? Amadurecendo, evoluindo no sentido de amadurecendo. E nós, com esses sentimentos ruins, estamos estacados. Para não dizer dar um passo para frente e 5 para trás, estamos estacados. Paramos, irmãos. Paramos. Por quê? Porque esses sentimentos, eles de ódio, de indignação, de cólera, direcionado aos nossos semelhantes, só vai nos causar mal. Então nós temos que ter muito cuidado, e o livro de Obadias, ele vai nessa toada, né, nessa pegada, nos dando essa direção. Olha, não haja dessa forma. E está falando para nós, igreja, irmãos, para nós cristãos. Ensinamento para nós, como igreja, hoje, no século XXI, devemos nos posicionar, proceder. Os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó, desconsiderando-os como um povo irmão, e um assunto que já havia se acabado, cessado. Eles estavam querendo fazer ressurgir, estavam fazendo ressurgir uma coisa que já havia sido zerado, mas eles faziam questão de trazer aquilo à tona. Meu irmão, se a coisa já foi enterrado, e a coisa que foi enterrado cheira mal, por que ficar querendo desenterrar aquilo ali, irmãos? Já foi resolvido. Não tem que ficar olhando, né, para o que já passou. Aquilo ali já foi resolvido. É olhar para frente, né? Existe uma caminhada nos esperando, existe uma vereda a ser palmilhada por você, cristão, por mim, cristão, pela igreja. Então nós precisamos seguir com os sentimentos que são qualidades do fruto do Espírito, né? Companheirismo, paz, amor, sentimentos de perdão, né? Pedir perdão, perdoar. E se existe em algum de nós, como igreja, como cristão, dificuldade de mantermos esses sentimentos, nós temos um Deus Todo-Poderoso e precisamos ir a Ele
e pedir a Ele. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, ele não nos visita não, irmãos. Ele reside dentro de nós, fez de nós casa, morada, tenda, templo, tabernáculo, santuário. Então nós precisamos, irmãos, orar ao nosso Deus e pedir a Ele, Senhor, sendo sincero, Senhor, eu estou dessa forma, estou com esse sentimento ruim dentro de mim e eu preciso, por favor, meu Deus, que o Senhor me dê um coração de um bebê recém-nascido para que eu possa, Senhor, proceder de uma forma a te agradar, para que o Senhor, olhando para mim, para o meu coração, possa ter prazer em mim, no meu agir, no meu proceder. Meu irmão, quando nós levantarmos do joelho dessa oração, já era, os sentimentos ruins já foram embora. E nós precisamos fazer isso constantemente, sempre que percebermos que se faz necessário. Tal comportamento, esse comportamento, né, de desconsiderar que eles eram irmãos, isso os descendentes. Por quê? Esaú e Jacó, como eu já tenho falado anteriormente, eles resolveram o problema, irmãos. Naquele momento ali, olha que o problema foi sério, né? A situação foi complicada, houve engano, houve esperteza ali, houve um sentimento de passar o outro para trás, de bancar o esperto. Mas, meu irmão, a coisa tinha sido resolvida, né? Já tinha ali sido apagado pelo amor, pelo companheirismo, né? O que falou mais alto ali foram sentimentos bons, mas os descendentes de Esaú, que eram os edomitas, eles mantiveram aquele sentimento ruim, e não só mantiveram, irmãos, como fizeram questão de manter esse sentimento ruim aceso, né? É aquela coisa de, eu não perdoo fulano de tal, né? O irmãozinho, eu não esqueço e eu não quero perdoar, eu não quero esquecer, ele me paga. Meu irmão, isso, se esse sentimento um dia houve em nós, houve antes de abraçarmos a causa do cristianismo. Esse tipo de sentimento não pode ser encontrado em nós como igreja. Nós precisamos andar em espírito, estar em comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, para manifestarmos o fruto do Espírito e não as obras da carne. Tal comportamento suscitou, né? Só levantou a ira de Deus e por meio do profeta o Senhor anunciou o fim daquele povo. Quer dizer, Deus ele não se agradou dessa postura dos descendentes de Esaú e ele prometeu um dia dizimar, exterminar com os descendentes de Esaú. Essa postura, irmãos, de exterminar com aqueles que perseguem o povo de Deus, guarda isso, irmão, por favor. Isso é muito importante. Essa postura de dizimar com aqueles que nos perseguem, porventura, nos perseguem ou querem o nosso mal, isso não é coisa nossa. Não é coisa nossa. Isso não nos pertence. E outra coisa, se aqueles que perseguem a igreja, eles em algum momento receberem a paga que convém à sua postura, nós também não podemos nos alegrar do mal causado a eles. Pelo contrário, o ensinamento para você e para mim, meu irmão, para nós que somos igreja, está aqui, ó, em Mateus capítulo 5, no versículo
43. Olha o que Jesus nos diz aqui. É interessante, irmãos, que aqui no Sermão da Montanha, Jesus ele fala sobre uma porta estreita, né? Ele fala aqui no capítulo 7, versículo 13. E toda porta tem dimensão, né? A porta ela tem altura e ela tem largura. Toda porta tem dimensão. E quando nós nos deparamos aqui com o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus até todo o capítulo 7, porque Jesus só desce do monte no capítulo 8, nós nos deparamos com todo esse ensinamento. Dentro desse ensinamento, ele diz que nós devemos, lá no finalzinho do capítulo 7, praticar a palavra, essa palavra que ele está orientando, que ele está ensinando, e ele fala, dentro desse mesmo sermão, sobre essa porta estreita. E aí a gente pode perguntar, mas meu Senhor, quais são as dimensões dessa porta? Porque ela é estreita, e as dimensões dessa porta estreita estão aqui. Olha o que ele diz, isso é doutrina para nós cristãos, para nós a igreja. Quando eu digo que isso é doutrina, meu irmão, esses ensinamentos são perenes, são eternos, é para sempre. Enquanto a igreja estiver aqui, como forasteiro em terra estranha, na nossa peregrinação, Jesus nos ensina assim, para nós começarmos a nos familiarizar com as dimensões dessa porta que é estreita. Ele nos diz assim, em Mateus capítulo 5, aqui a partir do versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quando o nosso Senhor fala ouviste que foi dito, ele está fazendo alusão à tradição que foi registrada para os judeus, os escritos antigos que eles conheciam bem. Nesses escritos, na tradição, como que eles foram ensinados? Ensinado da seguinte forma, amarás o teu próximo. Aquele que é teu próximo, que te faz bem, né? Trate ele bem. Ele é teu próximo, trate ele bem. Mas aborrecerás o teu inimigo, mas o teu inimigo aborrece ele, retalha ele, né? Pague o mal que ele fizer a você com o mal. Dentro desse cenário, olha o ensinamento, irmãos, para você cristão e para mim cristão e para nós, a igreja. Observe a dimensão, a altura e a largura dessa porta que é estreita. Ele prossegue dizendo, versículo 44, eu, porém, vos digo, é a palavra de Deus para nós, a igreja. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Ele está nos trazendo a dimensão da porta, que ele mesmo mencionou e disse que era estreita. E esse proceder aqui de amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, e fazer o bem àqueles que nos odeiam, e orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, são, irmãos, consequências na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. São características da igreja, são qualidades que nós cristãos precisamos manter.
é a dimensão da porta daquele que foi alcançado pela graça de Deus, e graça é favor imerecido, e a salvação é pela graça, mediante a fé, e não é a fé e mais alguma coisa, é fé somente, como está lá na carta de Paulo, escrita aos irmãos, a igreja que estava em Roma. Nós que fomos criados para as boas obras, aqui estão, irmãos, as obras, as nossas atitudes. Nós devemos proceder dessa maneira, irmãos. Amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Meu irmão, nós não temos que retalhar, não temos que ficar guardando sentimentos ruins dentro de nós. Nós temos muito trabalho a fazer. Nós precisamos cumprir a nossa missão, o chamado que você e eu recebemos da parte de Deus. Deus nos preparou, irmãos. Deus, ele nos treinou. O mesmo Jesus que treinou 12 homens durante 3 anos a 3 anos e meio, e depois de treiná-los, deu uma missão para eles, porque a finalidade de treiná-los era essa missão, a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Também nos treinou, nos comissionou. E nós, irmãos, não podemos nos distrair, perdendo o foco da missão, porque nós temos uma missão a cumprir. E ao terminar essa missão, nós precisamos dizer: completei a carreira, guardei a fé. Então, tal comportamento suscita o quê? Levanta a ira de Deus. Que comportamento? Comportamento de retaliação, de voltar a trazer sentimentos que já haviam sido deixados de lado pelos progenitores. Houve perdão entre Jacó e Esaú. Agora os seus descendentes estão querendo trazer aqueles sentimentos ruins que já estavam apagados pelos progenitores, trazer tudo novamente à tona. Então isso suscitou ira em Deus, e por meio então de Obadias, o Senhor anunciou o fim daquele povo. No decorrer dos anos, quando nós estudamos a história do povo de Israel, nós vamos entender que isso aconteceu gradualmente, né? Houve algumas guerras e os edomitas, os descendentes de Esaú, eles foram sendo dizimados, como Deus havia aqui dito que faria. E no ano 70 da nossa era, quando Tito invade Jerusalém, com ali, né, os soldados, milhares de soldados romanos, eles então derrubam um templo, né? Há um massacre ali naquela região e dominam ali Sião. Os edomitas então ali, eles foram completamente dizimados, exterminados. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos, porque Deus, o Deus da igreja, o Deus Todo-Poderoso, ele tem as rédeas da história nas mãos. O nosso Deus, ele não agiu como alguém que dá corda em um relógio, pega um relógio, dá corda e põe esse relógio e se distancia, né, do relógio. Ele não agiu assim, não, irmãos, não. O nosso Deus, ele criou os céus, a terra e o mar, e ele é o sustentador da sua criação. Ele está no controle. As rédeas da história está na mão dele, irmãos. Ele é o Deus do seu povo, cabeça da igreja, salvador do corpo, que é essa mesma igreja, é verdade. Mas ele é também Senhor
sobre todas as nações. Nós devemos ter essa consciência. As palavras de Obadias a Edom foram a profecia, né? A soberba do teu coração te enganou. Edom tinha como capital, naquela ocasião, a cidade de Petra. E essa cidade ela estava esculpida entre montanhas, mas estava esculpida em rocha. Depois de muitos anos, alguns arqueólogos, né, fizeram um trabalho ali de extrema relevância naquela região e acharam ali anfiteatros, acharam ali alguns palácios, castelos, né? Acharam ali e eles estavam esculpidos também em rocha. Esse posicionamento geográfico e fazia uma espécie de fortaleza natural. E por eles estarem ali, habitar ali nessa região e estar protegido por esse posicionamento geográfico, as rochas, as montanhas, eles tinham esse sentimento de soberba, né? De arrogância, de achar que nunca o mal iria atingi-los. Isso é um ledo engano, irmãos. Nós, seres humanos, nós devemos ter consciência de que nós, seres humanos, somos muito frágeis, muito limitados. Agora, há pouco tempo, por exemplo, um vírus que, aos olhos nus, sem microscópio, nós não conseguimos nem enxergar, de tão pequeno. Com a chegada, infelizmente, irmãos, muitos morreram, pessoas próximas de nós, muitos cristãos também partiram para a eternidade por conta desse vírus. Infelizmente, irmãos, esse vírus chegou, e um vírus que praticamente invisível, a não ser que tenhamos aí instrumentos, mecanismos para enxergá-lo. Nos colocou todos, irmãos, não só nós aqui no Brasil, como toda a face da terra, o ser humano dos demais países, todos trancafiados dentro de casa. Estávamos com medo, sem saber realmente, não tínhamos informações, porque a coisa estava muito no início ainda, dentro de casa com máscara, lavando mãos, lavando produto que vinha de fora, né? Lavando compras. Quando isso aconteceu, irmãos? Numa outra ocasião, de lavar feijão, arroz, as embalagens de macarrão, lavar os enlatados e deixar isolado e colocar álcool em cima. Quando isso aconteceu, irmãos, nós não podemos esquecer que nós passamos por isso, para poder cada um de nós, baixarmos um pouco a nossa bola. Soberano é Deus, grande é Deus, e somente Ele, irmãos. Qualquer momento nós estamos bem e daqui a pouco estamos num leito, enfermo, doente. As marcas aqui, da trajetória estão aqui, aqui e aí em você. As marcas vão aparecendo, Que marcas são essas? Está dizendo que a cada dia que passa, eu estou me aproximando da sepultura, e você também. E você, meu amigo, que está distanciado de Deus, você tem consciência disso? E quando esse dia chegar, você está pronto para o que vem após essa vida? Isso deve nos fazer refletir, porque essa vida não termina aqui. A sepultura
é o início de uma vida eterna. Ou seja, longe de Deus, distanciado de Deus, esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, ou nele, desfrutando dele, conhecendo ele por toda a eternidade, sem jamais esgotar esse conhecimento sobre ele. E o que vai definir a nossa história, o final da nossa história, o nosso destino, é o caminho que nós vamos tomar. E a solução, irmãos, não é mais uma solução. A única solução é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi aquele que Deus Pai proveu para nós, seres humanos, estarmos eternamente com Ele. Irmãos, se o Éden, que era aqui na Terra, em alguma região aqui que nós não conhecemos, se o Éden era um lugar de delícia, um cenário paradisíaco, idílico, maravilhoso, ideal, fico às vezes pensando e gostaria que você também pensasse como é a eternidade com o próprio Deus, irmãos. A presença do nosso próprio Deus. Como será, né? Como será? Então nós precisamos, irmãos, parar um pouquinho e pensar o que estamos fazendo na nossa vida. Porque aqui nós vamos viver 80, será que vivemos 90, 100 anos? Quem sabe 120 anos. Mas o que é 120 anos, irmãos? Diante de uma eternidade. Uma eternidade que poderá ser sem Deus ou com Deus. Que esse pensamento possa nos fazer, essa verdade possa nos fazer parar para pensar um pouco. Então, irmãos, não vale a pena assim ter essa postura que os edomitas, os descendentes de Esaú tiveram, de soberba, de arrogância. Porque Deus abate os soberbos, irmãos. Ele abateu, em dado momento, Nabucodonosor. Em dado momento, ele abateu Beltesazar, Herodes Agripa I, lá em Atos, capítulo 12. Cadê? Onde estão os grandes impérios, irmão? O Império Babilônico, o Império Grego, o Império Romano, como Império Medo-Persa. Os grandes impérios ruíram, vieram a pique, sucumbiram, irmãos, porque nós, seres humanos, somos frágeis. Que esse pensamento, irmãos, essa realidade, essa verdade nos leve a refletir. Conhecendo um pouco mais o profeta. Então temos aí pouquíssimas, informações sobre o profeta Obadia. O nome dele significa servo de Yahvé. Nós temos aqui o profeta, por exemplo, temos aqui o profeta Jonas e o profeta Naum, profetas que nós vamos estudar, está aí para frente, querendo o bom Deus, estaremos estudando. Eles têm em comum com Obadias o quê? O fato de suas mensagens, a mensagem do profeta Jonas e também a mensagem do profeta Naum, que a mensagem deles e a de Obadia, elas não foram direcionadas a Israel, nem lá no norte, como já temos falado em outras lições, as 10 tribos, e também não foi direcionada essa mensagem de Obadias aqui, a Benjamim e Judá, que estava mais aqui na região do sul, mas foram mensagens direcionadas a outros povos, tá? E aqui, Obadias, livro de Obadias, esse livro tão pequeno, irmãos, 21 versículos, e tão rico
traz tanto ensinamento para nós cristãos, nós, a igreja, foi direcionado a mensagem do livro que estamos estudando, que está em tela, a uma nação estrangeira, né? Que foi a nação de Édom. A mensagem do profeta Obadia inicia a sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Édom. O profeta anunciou que os edomitas seriam castigados, assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Irmãos, reiterando, quando Deus ele castiga um povo, como foi no caso dos edomitas, por terem perseguido o povo de Deus, eu sei que eu já fiz referência a isso, né, anteriormente, mas eu quero reiterar para afixar a doutrina, tá? Deus ele pode fazer isso, né? Mas nós cristãos não. Nós não retalhamos. E a nossa oração também não deve ser uma oração, Senhor, mata aquele que nos persegue, destrói ele. Nunca, irmãos, nunca. Isso é pecado se agirmos dessa forma. Como nós aprendemos aqui, o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no Sermão da Montanha, e observamos as dimensões da porta, que é estreita. Está aqui as dimensões da porta. E nós precisamos orar em que sentido? Senhor, salva, né? Faz desses que nos perseguem, nossos irmãos em Cristo, traga ele, transforma ele, né? Essa deve ser a nossa oração como igreja. E uma outra doutrina que precisa ser afixada aqui, abrigada, encontrar guarida aqui dentro do meu coração e do teu, como cristão, como igreja. Uma vez que Deus julgue e faça, traga juízo sobre alguém que nos persiga, nós não podemos nos alegrar. É claro que nós somos seres humanos e nós sabemos o que está acontecendo, mas não pode haver festejo da nossa parte, tá? Esse acontecimento, ele pode nos trazer ensinamento e deve, para nós entendermos quem tem o controle de toda a situação, quem tem a última palavra, né? E o controle da situação não está na mão do homem. A última palavra não pertence ao homem, ainda que possa ter muita autoridade nessa terra. A última palavra está com o nosso Deus. Ele sim, ele é o grande juiz e ele faz aquilo que lhe apraz. E quem vai olhar para o céu, irmãos, e vai perguntá-lo: que fazes, Senhor? Ele faz da maneira que ele quiser fazer. E quando ele faz, ele é um Deus perfeito, age com perfeição. Então o profeta anunciou que os edomitas seriam castigados, assim como outros povos inimigos do povo de Deus. E a nossa postura é a postura que eu acabei de fazer alusão. A nossa postura como igreja. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios, o que nós falamos no início. Aqui houve, pelo menos ali naquela região, a história conta que houve ali invasões ali no Reino do Sul, no decorrer dos anos, houve ali pelo menos umas 5 invasões, né? Pelo menos umas 5, quando nós estudamos a história. Só Nabucodonosor invadiu 3 vezes, né? Ele veio na primeira leva, ali, depois de Jeremias e outros profetas profetizarem para o Reino do Sul voltar-se para Deus, eles se mantiveram afastados de Deus, isso dentro da terra da promessa, a terra que manava leite e mel, a terra próspera e frutífera, Canaã.
depois de Jeremias ter madrugado, profetizando, pregando para que o povo se retornasse para Deus, eles não deram ouvido ao profeta Jeremias. Então Nabucodonosor vem e no primeiro sítio ali que ele faz, ele leva, Daniel, leva os amigos de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abidineu, e depois ele vem novamente uma segunda vez, e nessa segunda ele leva o profeta Ezequiel, junto dessa leva de pessoas que ele leva, e depois ele vem uma terceira vez quando ele destrói os muros de Jerusalém, destrói o palácio, destrói o templo, e a cidade fica totalmente devastada. Mas houve também outras invasões anterior a essa. Aquela região era uma região de muita disputa, confronto, guerras, luta. E observe, irmãos, a indignação de Deus contra os edomitas não foi nem pela questão de guerra, porque Deus se manifestou lá naquela região, naquela época, nesse cenário, nesse contexto. Os povos guerreavam. O problema foi que havia uma situação que já havia sido resolvida entre os pais que eu estou fazendo referência aqui, são os progenitores das duas nações, progenitor de Israel, Jacó, progenitor dos edomitas, Esaú, e eram irmãos. Já havia resolvido, e Esaú, os edomitas, descendentes de Esaú, quando eles percebem a invasão babilônica, eles então ajudam os babilônios a oprimir o seu irmão Israel. Aí é que Deus, ele então não se agradou dessa postura e ele prometeu enviar juízo, e foi o que aconteceu. Essa postura desagradou ao Senhor, que por meio do profeta Obadias anunciou sua destruição. Eles seriam destruídos, e como eu falei, a destruição final dos edomitas. Observe, irmãos, que os edomitas eles chegam a entrar no primeiro século. Isso entra ali, e passa ainda ali um pouco ali o Novo Testamento, aquele período ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia Herodes ali que eram edomitas, e eles então são exterminados, como nós já temos falado, ali no ano 70, da nossa era. Embora o cerne, a tônica da mensagem do profeta fosse o castigo do povo de Édom, então a tônica da mensagem do livro do profeta Obadias o castigo desse povo, os descendentes de Esaú. Apesar de ser esse o cerne, Obadias não deixa de trazer uma mensagem de esperança ao povo de Deus. Irmãos, nós vivemos hoje esse tempo, o tempo da oportunidade, o tempo da esperança. A despeito do que nós, como igreja, estejamos agora vivendo, de repente nós, como cristãos, que somos falhos, até aqui temos trazido esses sentimentos de dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, dificuldade de pedir perdão. Mas esse tempo agora que você está ouvindo essa pré-aula, é o tempo que Deus está dando a mim e a você essa oportunidade de abandonar essas obras da carne, irmãos. Nós como igreja, nós como cristãos, e pedir a Deus para que o fruto do Espírito continue crescendo dentro de nós e vá amadurecendo dentro de nós. Então não está tudo acabado. Há uma mensagem de esperança, de oportunidade. E nesse sentido cabe a você, irmãos. Cabe a mim
eu tenho o poder de decisão. Você tem o poder de decisão para decidirmos se queremos manter esses sentimentos ruins, como os edomitas mantiveram durante séculos e séculos, irmãos, só fez mal a eles até serem destruídos. Você manter esse sentimento ruim e eu manter esse sentimento ruim, e isso vai nos levar à destruição, ou mudarmos hoje, agora, e vivermos tranquilo, vivermos bem. Então, a mensagem também traz esperança para o povo de Deus. Ele discorre acerca do dia do Senhor. Nesse dia o profeta afirma que o Senhor traria justiça contra os inimigos dele, assim como vitória para aqueles que permanecessem fiel a Deus. Numa clara mensagem de confiança e afirmação na soberania de Deus. Irmãos, nós nunca podemos perder de vista a soberania de Deus e entender que o nosso Deus é soberano e Ele está no controle de toda a história, toda a situação, deve nos dar confiança, né? Tranquilidade. Não devemos viver uma vida ociosa, né? Roendo unha, batendo joelho. Não. Precisamos descansar em Deus. Deixa que cada dia cuida do seu mal. E o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que cuida dos seus. Ele cuida da sua igreja, cuida de nós cristãos. Então nós precisamos estar bem aceso dentro de nós a soberania de Deus. Deus é quem governa, e isso precisa nos fazer confiar. Deus comanda a história, irmãos. No primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra Édom. Visão de Obadias, né? A profecia que ele entregou. Assim diz o Senhor, Yahvé, a respeito de Édom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Embora por motivo diferente, as nações que declarariam guerra a Édom estaria na realidade cumprindo o propósito de Deus sobre aquela nação, mesmo que desconhecesse tal fato. O que aconteceu, irmão? Durante a história, havia uma palavra de Deus, que Deus entraria em juízo contra os edomitas, e no decorrer da história, muitas nações entraram em conflito, em embate com os edomitas. E era o quê? Era Deus fazendo uso das nações para cumprir os seus propósitos, né? Então, Deus muitas vezes faz uso daquilo que nos cerca para cumprir os seus propósitos, levar a cabo os seus propósitos eternos. Tem muita coisa, irmãos, que nós, por termos uma visão tacanho, limitada, pequena, nós não entendemos. Porém, devemos entender uma coisa. O curso dessa história está nas mãos de Deus. Essa história não está indo sem controle. Não. Deus está no controle dessa história. E tudo está caminhando para o cumprimento da palavra do nosso Deus. Irmãos, a palavra do nosso Deus, ela se cumpre. Está tudo aqui. Quando nós olhamos para o cenário hoje dentro do Brasil e também o cenário mundial e lemos os noticiários, nós observamos que
séculos e séculos passado e até milênios já estava aqui, ó, registrado que a coisa aconteceria da forma que está acontecendo. E a palavra do nosso Deus se cumpre diariamente. Cabe para nós, a igreja, você cristão, eu cristão, nós estarmos em Cristo, irmãos. Estarmos nele e nos mantermos nele, crendo nele de todo o coração e vivendo diariamente de acordo com a nossa fé. Com isso fica evidente que Deus comanda, é o que nós já temos falado, comanda a história e a conduz em direção à sua vontade final. Está aqui, né? Para calcar, respaldar, embasar o que nós estamos falando. Aqui tem uma frase, eu ensinei que, depois do número 1, a mensagem de Obadias é um alerta de Deus para todos. Olha só, hein? Mostrando que Deus resiste ao soberbo. É um alerta de Deus, irmãos, para nós cristãos, para a igreja de Cristo, para nós termos cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez, e também para aqueles que não são cristãos, não professam a mesma fé que nós, porque Deus, irmãos, ele abate os soberbos, os arrogantes. Então, isso nos deve nos levar a ponderação, pensarmos sobre os nossos próprios sentimentos. Número 2, o pecado de Edom. Os pecados cometidos por Edom que o levaram a esse terrível juízo. Quais foram os pecados, irmãos? O orgulho. E aí é claro, irmãos, que nós, cristãos, nós, a igreja, e é doutrina para nós, um livro tão pequeno, mas tão rico, tão consistente, com conteúdo tão precioso e tão contextualizado. Obadias é o nosso contemporâneo. Obadias falou, fala e continuará falando, porque é a palavra de Deus, irmãos. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do nosso Deus jamais passará. Fala. Obadias nos dá o norte, nos dá a orientação. E nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque os pecados, irmãos, cometidos pelos edomitas foram orgulho e crueldade. São sentimentos que não podemos, irmãos, permitir encontrar abrigo em nosso coração. Por isso, o orgulho deles os destruiriam, como destruiu, pois pensavam que sua posição geográfica, como nós já temos falado, seria um empecilho aos ataques inimigos, nunca seriam derrotados, né? Pela proteção ali geográfica natural. Era uma fortaleza natural, né? Onde eles estavam ali esculpido na rocha entre montanhas, em Petra, né? A capital ali naquela região. Eles ficavam aqui um pouco abaixo do Mar Morto, né? A montanha de Seir, Édom ficava aqui. Para nós nos localizarmos, ao norte estava o Monte Hermon. Lembra do Monte Hermon? Aquele monte que durante todo o ano tinha uma geleira, né, sobre ele. Exceto na primavera, quando acontecia o degelo do Monte Hermon. A Bíblia até comenta alguma coisa sobre o frescor daquela região, né? Na primavera acontecia o degelo. Então tinha o Monte Hermon e o Rio Jordão, ele nasce no sopé do Hermon, com algumas nascentes, né? As principais ali, Asbane, Ledã, Bânias e Barat. São pelo menos as principais. E o Rio Jordão nasce lá. O Rio Jordão, ele, desde o seu nascedor até o seu término, tem 340 quilômetros aproximadamente.
e ele é um rio íngreme, ele nasce no sentido norte, no sopé do Monte Hermon, e ele vem aqui descendo no sentido sul, né, para o sul. A definição da palavra Jordão é o que desce, porque ele é íngreme. Então ele nasce e ele vem descendo e forma ali um lago menor em forma triangular, que nós conhecemos como as águas de Merom, né? É um lago pequeno, grande parte da sua superfície é coberto com plantas aquáticas, e o Jordão ele continua descendo. Depois das águas de Merom ele desce, forma o que nós chamamos de Mar da Galileia, né? Bem conhecido, é um lago maior, chamado de mar, devido à sua extensão e às suas frequentes tempestades que aconteciam ali dentro, bem conhecida pelos que ali trabalhavam, pescando, como, por exemplo, pescadores como Pedro, André, irmão de Pedro, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu em Belém da Judéia, mas foi criado em Nazaré, então lá na Galileia. Então ele forma esse lago, né? O Mar da Galileia, que é cercado por montanhas, as montanhas de Golã, pelo menos de 3 lados. Ele está a 220, 224 nível abaixo do mar Mediterrâneo, e o Jordão ele continua descendo e ele vai terminar aqui no Mar Morto, tá? Aqui embaixo. E aqui mais abaixo do Mar Morto, aqui mais, né, para a direita, está então essa região que eles estavam se achando seguro, bem protegido, né, que era uma fortaleza, a região de Edom, montanhas de Seir, aqui nessa região aqui, né? Eles acham então, e isso enche eles de orgulho, que seriam indestrutíveis, né? Porque essa região aqui embaixo seria aquelas montanhas, né? Aqueles rochedos, empecilho aos ataques inimigos e uma imbatível proteção contra qualquer tentativa de guerra. Isso é um alerta, irmãos, para nações de primeiro mundo, né? Com poderio bélico de proporções aí, né? Colossal, de causar intimidação e alguns até com bomba atômica. E, meu irmão, isso não significa nada diante de um Deus todo-poderoso. Se Deus entrar em juízo contra uma nação, essa nação será desfeita, né? Derribada, porque não há como lutar contra Deus. Então, eles estavam muito seguros, né? Como algumas nações hoje podem entender que podem intimidar as pessoas, outras nações, a princípio mais inferiores, desprovida de tanto poderio bélico, mas a verdade, irmãos, é que o orgulho leva o ser humano à ruína. É assim que a altivez derruba pessoas. Esses sentimentos de crueldade, orgulho, altivez, arrogância, narizinho em pé, isso derruba o ser humano. É assim que a altivez derruba pessoas, nações, derruba nações e líderes que se julgam incapazes de serem atingidos. Então nós devemos ter cuidado, irmãos, né? E sempre manter um perfil baixo, um perfil tranquilo, tendo como o nosso referencial, o nosso padrão, nós como cristão, como igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu irmão, Jesus é o eterno Filho de Deus. E quanta simplicidade, humildade nós vemos no nosso Jesus. E nós precisamos, irmãos, andar nas suas pisaduras. A punição de Édom, a conspiração e a deslealdade das nações vizinhas foi usada para dar início
ao propósito de Deus para julgar os edomitas. Por causa do orgulho que os cegou e a atitude de desprezo e contentamento pelo mal que chegou aos moradores de Jerusalém e Judá. Povo irmão, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Então, quando eles viram os babilônios invadindo Jerusalém, sitiando, esse sítio levou meses, né? Nós encontramos isso quando lemos ali a história daqueles povos ali naquela região e também essa invasão babilônica. Eles então tiveram um sentimento de desprezo, ajudaram no saque, né? A saqueá-los, e um sentimento de contentamento, de prazer em ver a ruína dos seus irmãos. E aí alerta, como já tenho dado, né, anteriormente, para nós, tá? Para nós mantermos o nosso coração tranquilo em Deus, né? Com sentimentos que o nosso Deus se agrada, né? Sentimento de entender, é claro, o momento que o nosso Deus é um Deus que julga, e ele pode fazer isso porque ele é o único juiz, o grande juiz, o juiz acima de todos os juízes dessa terra, mas nós não podemos agir assim e temos também que ter cuidado aqui com os nossos sentimentos. A verdade, irmãos, é que o nosso Deus, ele é um Deus que ele sabe e entende as nossas motivações e nós devemos ter muito cuidado, sempre vivermos com essa clareza que em tudo que fizermos, nós, no nosso Deus, nós estamos fazendo diante dos seus olhos, né? Ele está nos contemplando. Os edomitas foram exterminados como povo ao longo do tempo. Lugar de sua habitação, antes lugar de segurança e invencibilidade, já falamos, tornou-se uma das mais inóspitas da terra. Aquela região foi devastada, irmãos. A ponto de séculos depois passarem por ali e aquilo ali ser inóspito, né? Totalmente destruído. Isso me lembra, e nós vamos aí para frente falar sobre isso, depois, uma outra geração, é claro que aquela geração ali, quando o profeta Jonas é enviado em Nínive, aquela geração se arrepende, mas uma outra geração que se levanta 100 anos depois daquela, quando o profeta Naum é enviado lá, e aí nós vemos lá no capítulo 3, versículo 19, quando a profecia no início, né, do versículo, não há cura para a tua ferida. E ali era uma mensagem de juízo para essa outra geração, né? A primeira que Jonas foi enviada lá, se arrependeu e Deus não destruiu Nínive, derramou o seu perdão porque houve arrependimento, e essa outra geração, agora com essa mensagem de juízo da parte de Naum, ela foi devastada a tal ponto que depois de anos, quando Alexandre o Grande, nas suas investidas, né, nas suas viagens ali, pisou por ali, por aquelas regiões ali, e nem se deu conta, irmãos, que ali houvera sido uma grande cidade, a cidade de Nínive. Por quê? Porque só havia agora ruínas. O mesmo aconteceu aqui com essa região onde estava Petra, né, a capital ali dos edomitas. Tornou-se um lugar inóspito, né? Tremenda destruição. A palavra de Deus é fiel e se cumpre na vida de todos, ainda que pareçam inabaláveis em suas posições e seguros de seus recursos. Nós devemos ter cuidado. A violência agrava os conflitos. Os edomitas se negaram a ajudar o povo de Deus.
quando este precisou atravessar suas terras estando em Cádiz, quando eles estavam ali, né, naquela região de Cádiz, como nós já falamos, Moisés enviou mensageiro ao rei de Édom naquela ocasião, está lá em Número capítulo 20, versículo 14 e 17, apesar da promessa de que se limitariam a passar pela terra, né, sem causar qualquer prejuízo a eles ali, aos edomitas. Foi a promessa, né, que Moisés fez a eles. A resposta do rei ao pedido de Moisés foi uma dura palavra naquele momento em que Israel precisava tanto de ajuda, irmãos. Meu irmão, nós, ao contrário de negar ajuda, nós precisamos, e aí é aprendizado com essa postura equivocada dos edomitas em relação a Israel, nós precisamos estar pronto, irmãos, para atender, para ajudar. Essa deve ser a nossa postura. Mas quem está precisando de nós nos fez muito mal. A nossa postura também para estes que tiveram essa postura equivocada, né? Ou de maldade, digamos assim, contra a nossa vida, também deve ser uma postura, nós como cristãos, como igreja, de ajudar sempre. A despeito do que tenham feito conosco, nós precisamos ter esse posicionamento. Por quê, irmão? Porque é posicionamento que agrada o nosso Deus, irmão. Nos mantém nessa comunhão, nessa estreiteza, nessa intimidade com o nosso Deus, por estarmos cumprindo a sua palavra. Isso é simples, agirmos dessa forma? Claro que não, irmãos. O velho homem que está aqui dentro de nós, que é subjugado, ele vai querer ressurgir nesses momentos, mas nós precisamos, irmãos, ter o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito, e agir, irmãos, como cristãos que somos, digno da nossa vocação, do nosso chamado. Ele não mostrou bondade ou a cordialidade, né, no caso os edomitas, que deveriam existir, pois seus antepassados eram irmãos, não levaram isso em consideração, né? E Deus não se agradou dessa postura. Judá será restaurada, há uma promessa de restauração. Essa promessa de restauração é para nós hoje, como igreja, como cristão, né? Volto a falar, reitero, para fixar a verdade. Mesmo que tenhamos aí, até aqui, estejamos claudicando, né? Vacilando no sentido de poxa, eu ainda, irmão Luciano, eu sinto cólera pelo que algumas pessoas fizeram comigo. Meu irmão, nós hoje vivemos, agora, nesse momento, um período de restauração. Converse isso com seu Deus, e eu converso isso com o nosso Deus aqui também. Meu Deus, como é difícil, Senhor, agir dessa forma, mas nos coloquemos, irmãos, para que tudo que lemos na palavra de Deus possa ser algo vivencial, seja algo na nossa vida que possamos colocar em prática, porque as dimensões da porta, que é estreita, também está lá, aqui no Sermão da Montanha, que nós devemos, está aqui, ó, no finalzinho do sermão. Jesus deixou para o finalzinho do sermão, antes dele descer, no capítulo 8 de Mateus, né? Ele descer da montanha, ele diz assim, ó, no finalzinho, na conclusão do seu sermão da montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual é a finalidade, irmãos? Qual é o escopo, o alvo
do sermão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós, os seus discípulos, a igreja, possamos cumprir, viver essa doutrina, esse ensinamento. Então, tudo que hoje está registrado e que nós nos debruçamos para estudar, tem que nos levar a esse posicionamento, que é praticar, vivencial. Judá será restaurada. Apesar do cenário devastador, segundo Obadias, versículo 21, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tomaria novos rumos. Judá experimentaria um tempo de restauração. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O profeta cita os nomes dos patriarcas para promover a esperança de que os exilados viriam as promessas cumpridas, reforçando desta maneira a fé do povo em Deus, que é fiel, a fé do povo em Deus, que é fiel à sua palavra. Então, Obadias ali, ele traz ao povo sobre os seus progenitores, Abraão, Isaac, Jacó, o que havia acontecido, as promessas que Deus fizera a eles lá no passado, para que o povo ali, naquele contexto, naquele cenário, naquela ocasião, pudesse então entender que havia promessa, pesava uma promessa sobre eles, uma promessa de restauração. Irmãos, em momentos difíceis que nós, como igreja, venhamos passar, momentos hostis, momentos de grande complexidade, nós precisamos trazer à nossa memória as promessas de Deus, que Deus fez lá no passado a nós, porque nós temos promessa como igreja, coletivamente, como corpo místico de Cristo, e temos promessa também, nós como membros desse corpo, promessas que Deus nos fez. Algumas vezes promessa usando alguns irmãos em profecia, em visão, algumas vezes com a palavra do conhecimento, que nós, assembleanos, dizemos que o dom da revelação, mas é a palavra do conhecimento. Nós precisamos trazer à memória as promessas que Deus nos fez e também as promessas que estão dentro da palavra do nosso Deus, da Bíblia Sagrada, e apoiado nessas promessas, irmãos, arraigado nessas promessas, entender que o final será um final de grande restauração, de vitória, de grande regozijo. Isso é garantido pelo nosso Deus. Obadia para hoje, caminhando aqui, para o fechamento dessa pré-aula. A profecia de Obadias foi uma denúncia contra o comportamento do povo de Édom. Então, quando abrimos aqui o livro do profeta Obadias, o que encontramos é uma denúncia, contra os descendentes de Esaú pela postura equivocada que eles tiveram. E nós precisamos, entendendo uma vez essa postura equivocada, não cometer os mesmos erros, porque o que está registrado, irmãos, a palavra do nosso Deus está registrada para advertência nossa, para posicionamento nosso. Aprendemos aqui com o erro o que nós não devemos praticar e não devemos fazer. E aprendemos também com os acertos, porque a Bíblia ela não esconde os erros dos grandes servos de Deus. E é um dos motivos bem cristalino que ela é veraz, ela é a verdade, Ela é a verdade. Então nós devemos também
olhar os acertos dos servos de Deus e praticar, né, também. Nós observamos, então, a profecia de Obadias, foi uma denúncia contra o comportamento do povo de Édom, que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável por causa do problema entre os irmãos Esaú e Jacó. Relacionamento que, como nós já falamos aqui várias vezes, né, ficou tranquilo, foi acertado lá atrás, mas eles quiseram manter essa rixa, essa desavença, né, essa hostilidade. A hospitalidade entre os irmãos se perpetuou. A hostilidade, né, essa rixa, a hostilidade entre os irmãos se perpetuou através das novas gerações. Embora os irmãos tenham se acertado, como nós já falamos, as gerações seguintes se sentiram prejudicadas e adotaram um comportamento de rejeição e rivalidade com os descendentes de Jacó, o que resultou, né, na ruína deles mesmos. A lei da semeadura e retribuição, nós devemos ter muito cuidado, irmãos, nós cristãos, igreja, porque a lei da semeadura é uma lei vigente, é uma lei atual. Nós vamos colher o que nós plantamos, a curto ou a longo prazo, mas que nós vamos colher, nós vamos colher. Devemos ter muito cuidado, sempre orar ao nosso Deus, falar com o nosso Deus: Senhor, me ajuda, né, a ter um coração grato, um coração bondoso, um coração amoroso, perdoador, e me ajude também, deve ser a nossa oração, como nos posicionar, porque o que fazemos aqui, irmãos, nós vamos colher, devemos ter cuidado. Uma das mensagens que continuam sendo relevantes para os nossos dias, essa mensagem não estacou lá, também não caducou, né? Não tornou-se obsoleta, não, é atual, é doutrina para nós, a igreja. Édom desprezou a lei da semeadura e retribuição. Devemos ter cuidado. Sua arrogância, o engano, a tal ponto que chegou a considerar que estava acima desta lei e que, portanto, jamais seria alcançado por ela. Como eu falei, a curto, a longo prazo, nós somos alcançados pela lei da semeadura, na colheita. Se nós plantarmos maçã, não vamos colher tangerina. É um alerta. Notemos que o Senhor revelou a causa da destruição que estava por vir. Ou seja, os atos de violência e soberba de Édom teria consequências. Não nos deixemos enganar, pois o apóstolo Paulo também escreveu sobre este relevante assunto, enfatizando que de Deus não se zomba. O escritor aos Hebreus também alertou sobre a justa retribuição que a desobediência recebe. O fato de termos sido alcançados pela graça de Jesus Cristo não nos dispensa de servirmos ao Senhor com reverência e temor. O temor a Deus, irmãos, vai nos livrar de muitos problemas. Que possamos, nós que começamos bem, quando abraçamos a causa do cristianismo, manter o temor a Deus, pois o temor a Deus vai nos livrar de muitos males. Aprendemos com esta reflexão a partir de Obadias, à luz da mensagem do Novo Testamento, a importância do arrependimento. O arrependimento, a vigilância, devemos ser acautelados, prudentes, nós, a igreja, nós cristãos. O temor, né? Devemos respeitar o nosso Deus e temê-lo. Observe que o temor a Deus aqui não é o medo, não é o pavor, porque nós o amamos. Como nós vamos ter medo de um Deus que nós o amamos, né? Mas é sim a reverência, o respeito e saber como procedermos, como agirmos. Humildade
precisamos buscar em Deus a verdadeira humildade, a humildade que nos leva a reconhecer que sem Deus não conseguimos fazer nada. Ele é soberano, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. E se o vaso ele tem algum valor, o mérito é daquele que fez o vaso, que construiu o vaso, que deu forma o vaso. E também, falando de humildade, devemos reconhecer a importância dos nossos irmãos como membro desse corpo místico, que é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, embora os membros, os nossos irmãos, tenham funções e cumpram funções diferentes, são funções de extrema importância também, para que o corpo, então, esteja saudável, né? Bem ajustado. É um contínuo andar em espírito. Como nós manteremos a vigilância, o temor e a humildade? Andando em espírito, irmãos. E isso fala de uma vida pia, uma vida de piedade, de entrega diária, de busca diária ao nosso Deus. O amor e a misericórdia de Deus não permitem que ele compactue com o pecado e a desobediência dos homens. O dia do Senhor é um dia de julgamento e de justiça divina. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que isso possa nos fazer refletir sobre as nossas ações. A ação mais equivocada que podemos ter é desprezar a provisão de Deus para a vida eterna. E a provisão de Deus para a vida eterna só tem uma, que é Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. O alerta, de Obadias. Obadias, então, faz aqui um alerta e chegamos aqui, então, à conclusão. O orgulho, a altivez vistos e denunciados pelo profeta Obadias em Édom são como uma semente nos corações dos homens. Quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, mais longe de Deus, mais esta semente cresce e vai dominando completamente a vida, levando-a a um caminho de destruição. Então, irmãos, se nós temos esses sentimentos e pretendemos abrigá-los e regá-los também dentro de nós, como orgulho e altivez, isso só revela o nosso distanciamento do nosso Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida. O livro do profeta Obadias, irmãos, é um alerta feito a nós, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no século 21. Irmãos, nós ficamos por aqui, essa foi a nossa pré-aula. Obrigado, por esse momento tão precioso de estarmos juntos. Eu estarei orando, que Deus vos abençoe. Querendo o bom Deus, na próxima lição estudaremos sobre o livro do profeta Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Oremos. Deus amado, nós louvamos o teu nome, adoramos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos, aprendendo nessa pré-aula um pouco mais da tua palavra. Meu Deus amado, peço uma bênção, ó Pai, especial sobre a vida de todos aqueles, ó Pai, que estarão, ó Deus, fazendo parte, assistindo, ó Pai, essa pré-aula. Meu Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.